Boa noite. Vamos começar mais uma live do Pax Online. Hoje vamos falar com a Giane Andrade. Ela é palestrante e professora universitária e tem uma história muito linda para nos contar. Estamos aguardando nossa convidada. Vamos aguardar nossa convidada entrar para chamar. Vamos conversar hoje com a Giane Andrade, professora universitária, cadeirante, com uma história de vida bacana para nos contar. Boa noite a todos. Só mais um minuto enquanto nossa convidada entra. Vamos conversar hoje com a Giane Andrade, professora universitária com a história de vida de superação muito linda. Vale a pena.
Olá, boa noite. Boa noite, Alisson. Tudo bem? Tudo bem? Agora deu certo, né? Com certeza. Ia dar certo. Ia foi só um contratempozinho, mas ia dar certo sim. Vai dar certo sim. Que bom. Bem, gente, como eu falei para vocês, essa é a Gênia Andrade, ela é palestrante, professora universitária de Maringá. Ela tem uma história de superação muito bacana. Fica à vontade para você falar, tá? Conta um pouco da sua história para a gente. Tá bom. Obrigada, Alisson. Primeiramente, mais uma vez, quero agradecer o Parques Online, a Neila, você, por ter me convidado. Ela achou meu Insta, eu acho que foi assim, né? Ela olhou meu Insta, ela viu toda a história e ela me convidou, então muito obrigada. E quero dar os parabéns para vocês também, porque eu não conhecia esse trabalho. Esse trabalho até passou na televisão, né? Muito bonito esse Isso. trabalho maravilhoso que vocês fazem. É uma rede de apoio muito importante. Então, eu vou começar pela minha pequena biografia. Eu sou a Jane, tenho 43 anos, tenho 2 filhos, sou casada, sou professora, palestrante, como o Alisson falou, sou pedagoga, psicopedagoga e sou mestre em educação. E apesar da minha doença ser diferente da doença de Parkinson, são doenças distintas, elas afetam também a questão neurológica, os movimentos, e é neurodegenerativa. Então, em 2016, quando eu me mudei para Maringá, eu estava num momento muito importante da minha vida e muito bom, um momento bom profissionalmente, familiar, academicamente. Eu tinha sido chamada para dar aula na faculdade, tinha passado num teste seletivo. E o meu mestrado, a minha dissertação, ela tinha acabado de ser aprovada para ser apresentada em Portugal. Então eu estava muito feliz naquele momento. E eu também estava no processo de doutorado, porque eu sempre tive o sonho de palestrar, mas eu pensava assim, olha, para palestrar eu tenho que ser bam, 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 né? Estudar, estudar, estudar. Então o doutorado eu larguei muitas coisas, assim, questão até de trabalho, para buscar o doutorado. Então, eu morava numa cidade chamada Paranavaí, que é perto aqui de Maringá. Nós temos pessoas do Brasil inteiro aqui, Alisson. Sim, com certeza, no Brasil inteiro. Sim. Então Maringá fica no Paraná, né? E Paranavaí é aqui pertinho. Então, eu vim para Maringá justamente para fazer essa prova do doutorado. Mas 6 meses que eu estava aqui, eu já apresentava muita dor de cabeça. Sempre tive muita dor de cabeça. No entanto, eu, como tinha uma vida agitada, professora, depois eu fui coordenadora de uma escola, então muito problema, e professora, né? E dor de cabeça, quem não tem, né, Alisson? Hoje, a dor de cabeça eu Com, passava assim, é o problema, com todos certeza. os problemas que a gente tem que resolver na vida. Então, eu não me preocupei, não fui atrás para ver dor de cabeça. Mas, chegando em Maringá, e após 6 meses, eu comecei a sentir uma fraqueza muito grande nos membros superiores, nos braços, nas mãos, formigava bastante. E aí eu fiquei assim, pensei, será? Pode ser academia que eu comecei a fazer, né? Agitado, fazia algumas atividades aqui, preocupada também com o corpo, e o meu mestrado fala sobre corpo. E uma pessoa até me falou: olha, pode ser tendinite, né? Vai ao médico. Falei: ah, mas tendinite vai ser fácil de resolver? Não vou, porque naquela semana em que eu vou descobrir o diagnóstico, era a semana que eu ia viajar para Portugal para apresentar o mestrado. E eu falei: ah, não, acho que na tendinite vou tomar um remedinho aqui e não vou atrás, não. Mas eu não estava conseguindo erguer uma garrafa, não conseguia erguer um copo. Tava bem difícil. Nossa, tô perdendo a força, né? Que estranho. Ainda na época, eu falei pro meu esposo: olha, não consigo passar roupa. Ele brincou: ah, não quer passar roupa, né? Agora tá uma desculpinha aí para não passar roupa. Eu falei: não, é verdade, não consigo pegar o ferro. Mas eu falo que sempre Deus na minha vida, Ele é o norte, é Ele que comanda, é Ele que me dá força, me sustenta.
A minha mãe veio passar um tempo aqui em Maringá e falou, filha, eu preciso ir em tal médico, que era justamente médicos ortopedistas. Era uma clínica que só tinha ortopedista, fazia ressonância, todos os exames. Eu falei, mãe, quer saber? A senhora vai no seu médico e eu vou passar em outro, porque né, eu vou viajar segunda. Era uma quinta-feira, Alisson. Era uma quinta-feira e eu ia viajar na segunda para apresentar o mestrado. Eu falei, quer saber? Eu vou entrar no médico e vou ver, porque tá me incomodando um pouco esse formigamento, essa dor, perdendo essa força. E entrei. E aí conversei com o médico, ele falou, olha, pode ser uma hérnia cervical, a professora não senta direito, e no computador, a postura, vamos fazer uma ressonância. E eu nunca tinha feito, eu tinha 38 anos, eu nunca tinha feito uma ressonância. Foi até um susto, porque a gente entra naquele tubo e tem que fazer da cabeça da coluna cervical, né? Eu falei, então tá. Ele falou, olha, provavelmente fica tranquila que é uma hérnia. Falei, beleza, eu tava tão empolgada em viajar, em realizar os meus sonhos, os meus planos. Eu falei, beleza, então, se é isso, beleza. E fui tranquila. Nunca imaginei que seria alguma coisa, um diagnóstico de uma doença. Nunca imaginei, não passou pela minha cabeça. E fui. E aí logo saiu ali, tudo muito rapidinho. Deus é tão maravilhoso que ele é um Deus de detalhes, ele se preocupa com tudo. Então saiu rapidinho o diagnóstico, o médico já pediu para eu esperar e me chamou e falou, olha, é o seguinte, deu um probleminha aqui na medula. Aí eu falei, mas é alguma coisa grave? Ele falou, não, não é, mas não é comigo. Eu vou ter que te indicar um neurologista. Eu falei, então tá bom, só que eu viajo segunda-feira. Eu posso buscar depois da viagem? Ele falou, depende, para onde você vai viajar? Eu falei, vou viajar para Portugal. Ele falou, não, você vai amanhã. Eu falei, mas doutor, você falou que não era grave e agora tem que ir amanhã. Ele falou, não, ele não quis falar, né? Ele falou, não, assim, é que para viajar acho que é meio complicado. Então é melhor você ir ao médico amanhã. Aí, enfim, falei, tá bom, mas sabe quando você pega aquele diagnóstico? Aí eu vi lá. Então, a doença que apareceu no diagnóstico era Síndrome de Arnold-Chiari. Eu falei, meu Deus, eu nunca ouvi falar nisso. E geralmente a gente tem a mania, não sei vocês, pessoal, talvez não aconteça com vocês, mas comigo acontecia muito de procurar a doença, de buscar o Dr. Google. E aí eu falei, naquele momento eu não busquei. Eu falei, quer saber? Isso aqui vai atrapalhar os meus planos. Eu não vou nem querer saber o que é isso. Porque eu tô viajando segunda-feira, não vou me preocupar com isso. Amanhã eu vou ao médico, tranquila, e não vou buscar informação. E não busquei informação. Fiquei assim, só pensando na minha viagem. Mas fui ao médico, o médico me atendeu, explicou o que era a doença. Ele falou, olha, você nasceu com uma doença, então é congênita. Era para ter se manifestado quando criança, quando você era pequena. Porque eu nasci, Alisson, com um cérebro rebaixado, consequentemente, o cerebelo que tem ali na base do cérebro e as amígdalas, que nós temos também as amígdalas cerebelares, elas nasceram no canal aqui, onde começa a coluna cervical, que a gente chama de forame magno. Então, como nasceu rebaixado e nunca ninguém descobriu, com 38 anos, aquilo obstruiu a passagem do líquido cefalorraquidiano que a gente tem, que é o líquido que amortece a medula, que lubrifica. E esse líquido, ele não tinha outro caminho para passar e ele começou a se acumular na medula. Então, ali ele começou uma espécie de estrangular a medula, vamos dizer assim. Estava comprimindo a medula. Inclusive, eu tive 19 derrames oculares. E aí eu fui em vários médicos, porque daí o olho, né? Eu achava que era infecção, tratei de infecção, tudo mais. No entanto, não era. Eu estava com um aumento da pressão intracraniana. Então, era muito sério, porque a qualquer momento eu poderia ter um derrame e eu não ia saber de onde que veio isso daí. Aí ele explicou, ele falou, olha, essa doença
Foi até bonito, achei até bonita a história. Ela falou, ai, que doença mais bonita. A história foi até bonita. Porque ele me contou que quando os exploradores, especificamente os holandeses, vieram explorar as terras aqui no Brasil, eles se relacionavam com outras raças, indígenas, nordestinos. E nessa miscigenação, as crianças nasciam com má formação. Até as pessoas brincam hoje em dia que falam que nordestino tem a cabeça chata. Mas porque nascia. Você já ouviu essa expressão? Já Alisson, sim, já ouvi. já Já ouviu? ouvi. Já. Então, essa expressão tem até um fundamento, porque, para falar bem a verdade, as pessoas nasciam com a cabeça achatada, rebaixada, que era a doença, vinha dessa má formação. Aí ele me olhou e falou: Nossa, mas olhando para você, você não tem característica de cabeça rebaixada. Aí eu falei: Olha, o meu avô era holandês e a minha avó indígena. E eu tenho descendência nordestinas também. Aí ele falou, você caiu na estatística, então. Então, aconteceu exatamente isso com você. Mas, quando criança, não se manifestou. Aí, eu fiquei assim, eu falei, tá, mas e agora, doutor? Eu vou viajar segunda-feira, o que eu faço? Ele falou, olha, toma esse remédio, porque eu comecei a ter muita dor, muita dor. Toma esse remédio e vai. E ele me liberou. Então, eu falo, Alisson, que neste momento, Deus me deu um tempo. Ele me deu um tempo para eu também ficar um pouco comigo. Porque na correria do dia a dia, você não tem um tempo para você. Então, nessa viagem, eu me reencontrei. Eu andei muito sozinha e fui para Portugal, Alisson. Fui para Portugal, viajei. Mas no avião, eu tive uma sorte também, que foi um brasileiro me acompanhar, porque eu tive um derrame ocular no avião. E eu quase tive um derrame mesmo no avião. Eu tive um derrame na visão e eu quase tive um derrame no avião. Por quê? Exatamente, a pressurização, né? A pressão que a gente sofre quando está no avião. Então era muito perigoso. E mais uma vez a mão de Deus, ela me ajudou. Então, aí eu peguei ajuda, conversei com um brasileiro, ele me ajudou, conversou com as pessoas no avião, tomei um remédio e beleza, fiquei 10 dias lá. Apresentei o mestrado, falei sobre o corpo e eu estudo, Alisson, a pesquisa, ela se relaciona com o corpo gordo. Então, tudo aquilo que o corpo gordo sofre desde a criança, e é assim, eu sempre falo particularmente voltado para a criança, o bullying que a criança sofre. E lá em Portugal a pesquisa foi bem aceita, entrou para a carta portuguesa como investigação, entrou para que os professores de toda a educação no ensino fundamental estudasse a questão do corpo gordo, aquilo que a criança sofre quando é pequena. Então foi muito legal. Nossa, eu tava me achando, Alisson. E com a doença assim, a ponto de explodir. Aí andei sozinha em Portugal. A gente anda com um trem ali, tem um ônibus. Então andei, me virei sozinha lá. Com o meu portunhol, né, que eu falo que a gente vai se virando ali, e lá em Portugal eu fiquei super encantada, porque eles valorizam muito a profissão do professor. Então eles falavam, és uma doutora, seja bem-vinda à minha loja. Então eu falei, nossa, eu quero morar nesse país, né? Aí eu organizei algumas coisas lá, teve uma faculdade, uma professora que me chamou, olha, vem fazer com a sua pesquisa, você consegue entrar aqui e dar aula na faculdade. Porque lá, essa pesquisa, Alisson, e essa faculdade que eu fui, a teoria dela é a base para o meu trabalho. Então, é uma faculdade que só estuda essas questões, chama estudos culturais. Então, ela estuda a cultura, aquilo que a cultura influencia na sua vida. Então eu falei, nossa, é aqui que eu vou amarrar meu bode, né? Vou para o Brasil, mas eu volto a Portugal. Achando que eu era dona dos meus planos, Alisson. A Alisson e todo mundo que está aí. Eu tô vendo um monte de gente legal aí que eu conheço entrando na live. Obrigada, gente. Aí fiquei lá no Portugal, apresentei, passei e voltei. Quando eu voltei para o Brasil, após alguns dias, eu comecei a sentir a minha perna. Minha perna começou a não responder aos comandos, perdi força.
Aí eu voltei nesse médico que deixou eu viajar. Na verdade, eu não consegui voltar, porque não tinha horário, a secretária não me encaixava. E aí eu tive que ir para um outro neurologista. Quando esse neuro recebeu o meu diagnóstico, ele falou: menina, o que você foi fazer em Portugal? Você nunca poderia ter ido viajar, porque a sua doença, essa síndrome, que eu já disse que a gente nasce com a cabeça rebaixada, ela tem 4 níveis. Então, eu estava no nível 2. E que era muito perigoso mesmo para deixar... Então, assim, ela vai travando tudo. Como a medula, ela está em estado de sofrimento, então, tudo que é músculo, você vai parando. Então, a gente fica sem enxergar, a gente fica sem conseguir comer. E aí ele foi me explicando a gravidade da doença. Ele falou, olha, a gente tem que parar agora e fazer cirurgia. E aí, naquele momento, eu falei, não, eu não posso, né? Eu tô com um plano de ir para Portugal, eu tô com tanto plano na vida. Eu também dava aula na faculdade aqui, tinha uma chance de me tornar coordenadora do curso, estava muito feliz na faculdade aqui, que me ajudou muito a faculdade. Eu falei, não, peraí. Ele falou, não, Giane, é sério, a gente tem que abrir. Então, qual era a cirurgia? Tem que abrir a cabeça aqui atrás, né? Você abre aqui na parte do crânio e desce um pouquinho na cervical. E ele tem que remover os ossos, abrir espaço, e ele mexe no cerebelo e nas amígdalas, né? É como se ele fosse relocar o cérebro. E ele foi me contando aquela gravidade, e mesmo assim, Alisson, eu não acreditava. Eu não acreditava no que estava acontecendo comigo. Então, eu costumo falar que quando a gente recebe o diagnóstico, e eu passei por isso, a gente passa por 5 etapas. Eu passei por 5 etapas. Então, a primeira foi essa, a negação. Eu falei, não, isso não está acontecendo comigo. E ele pediu, fique em repouso e vamos ver como é que a gente vai organizar, porque a cirurgia tem que ser rápido. Então, desde o momento que ele falou comigo, a cirurgia realmente aconteceu de uma forma rápida. Mas eu, como eu disse, eu estava no processo do doutorado. E aí, a cirurgia foi marcada num dia. Tem 3 etapas do doutorado. Eu fui para a primeira etapa, daquele jeito. Fui para a primeira etapa com dor. No primeiro dia, tinha estourado mais uma vez o derrame no meu olho. Então, o sangue escorria, assim, uma coisa mais horrível. Mesmo assim, eu fui fazer a prova. Aí, eu passei na primeira etapa. Quando eu fui para a segunda etapa, era o dia da cirurgia. Aí, eu falei, olha, doutor, eu tô, né, tô na etapa do doutorado. Ele falou, olha, agora você tem que escolher o que é importante para sua vida. Se manter viva ou buscar o doutorado que não tem função nenhuma se você não estiver viva. Então, ele me chocou, assim, para um choque de realidade. E eu liguei na faculdade e falei, olha, se eu faltar, será que eu posso fazer depois? Então, olha só, gente, como eu não estava prestando atenção naquilo que era importante. O diagnóstico estava ali, o médico falando que era grave. E eu, não, como eu sempre gostei muito de falar, sou muito comunicativa, professora, né, Alice? A gente gosta muito de falar, né? Não para de falar, né? Verdade, Inclusive, é se você verdade. não me interromper, Alisson, eu não paro de falar. Não, tranquilo, é bom que a gente vai aprendendo um pouco mais Vai dessa me história interrompendo linda, aí. de superação, com certeza. E aí ele falou assim, aí eu liguei na faculdade e falei, olha, eu vou fazer uma cirurgia, mas eu posso fazer a prova depois? Aí o rapaz falou, não, se você não vier, não tem como. Só que naquele ano aconteceu de uma pessoa entrar com recurso na faculdade. E essa pessoa disse assim, eu vou entrar com recurso porque eu não aceito a prova que foi feita. E a segunda fase do doutorado teve que parar. E aí eu falei, nossa, sinal de Deus, né? Eu interpretei assim, falei, nossa, teve que parar. Aí ficou um tempo e voltou. Eu operei em dezembro e a prova ia ser em dezembro. E aí em fevereiro é que ia retomar a segunda fase. Aí eu falei, nossa, pode abrir minha cabeça, vou operar de boa. A hora que eu voltar, né? Perguntei pro doutor, em quanto tempo eu estou recuperada? Ele falou, Giane, depende muito. Porque assim, a chance de dar tudo certo, a gente tem 98% de chance de dar tudo certo. Mas a gente tem 2% de aparecer alguma fístula. E o que é uma fístula? É quando aquele líquido,
que a gente tem na cabeça, que eu mencionei, quando ele extravasa. Quando você faz a cirurgia, mas ele se aloja em algum local e ele começa a inchar, inchar. Então, essa era o perigo da fístula, de ter a fístula. Ele falou, mas são 2% de chance. Mas, no geral, 45 dias, beleza, você já, né, vai tá bem. Eu falei, então tá, vamos embora. Aí, como tem que raspar o cabelo, né, aqui, assim, eu fui lá, fiz meu cabelo, me preparei, sabe aquela coisa? Me preparei pra cirurgia, assim, né, pra fazer uma escovinha, pra ficar bonita. Mas eu nem pensei que pudesse acontecer alguma coisa comigo, né? Nunca imaginei, porque eu falava assim, 45 dias eu vou fazer e vou pro doutorado. Aí fui, fiz a cirurgia. A cirurgia, realmente foi uma cirurgia um pouco complicada. Foram 400 micropontos na cabeça. Lá no meu Instagram, eu tenho a cirurgia, eu mostro ali, abriu bastante, né? Eu precisei ficar com o dreno, fui para UTI. Então, assim, aconteceram algumas intercorrências. Fui pro quarto, e aí eu tive um pouco de... Perdi a memória, assim, sabe? Fiquei aérea, porque mexe com a cabeça, né? Inclusive, Alisson, olha só o que aconteceu, galera. Eu comecei a dar leite. Falei, gente do céu, alguém fez alguma coisa comigo no centro cirúrgico, que agora eu tô grávida. Comecei a dar leite, Alisson. Aí a médica me olhou e falou, olha, o que aconteceu é que, como mexeu na base do cérebro, mexeu com a hipófise, então mexeu com algumas glândulas, e o corpo entendeu que estava se preparando para alguma mudança. E aí eu comecei a dar leite. Então, mexeu muito comigo. E quando eu voltei na consulta para a gente fazer o retorno, eu já percebi que eu não estava conseguindo andar direito, mesmo após a operada. E aí ele não mencionou nada para mim que de repente poderia afetar alguma questão de equilíbrio, mas afetou o meu equilíbrio. Então ele fez alguns testes comigo e eu não consegui responder esse teste muito bem, fiquei desequilibrada, viu, Alisson? E aí ele falou assim, olha, ele falou, olha, acontece de mexer no cérebro, como foi aqui nessa parte de baixo do cérebro. Acontece de mexer, porque mexeu na parte occipital. E é uma das partes que também a gente é responsável pelo equilíbrio, coordenação, e atrapalhou tudo ali. Aí eu fiquei assim, né? Falei, nossa, mas e agora, né? E agora? O que vai acontecer? Aí ele me acalmou, me explicou mais uma vez que poderia ter acontecido, mas ele não falou antes, para não gerar expectativa. Beleza, voltei para casa e depois de alguns dias começou a inchar meu pescoço, inchar, inchar, inchar. Voltei nele, ele falou, não acredito. Eu falei, o que aconteceu, doutor? Ele falou, você tá com fístula. Lembra que eu falei que 98% de chance, beleza, ok? E 2% dava fístula? Muito Sim. bem. Caiu nos 2%. Você acredita, Alisson? Caí na estatística. Eu falei, não acredito, meu Deus. E agora? Ele falou, Jane, agora tem que abrir a cabeça de novo. Eu falei, não. Não, porque eu tenho a prova do doutorado. Olha a insistência. E a negação, primeira etapa. Não, porque eu tenho a prova do doutorado. Como que eu vou fazer isso? Ele falou, não, Giane, não tem como. Porque vai ficar aí, vai acumular e vai, mais uma vez, comprimir, né? A medula, não vai adiantar. Porque na medula, ele teve que colocar... A minha medula tem um catéter, né? Porque ficou uns resquícios de líquido ali na medula. E aí, eu vim para casa, assim, indignada, brava. Mas a prova ia acontecer dali um tempo. Eu falei, quer saber? Vou para a prova assim mesmo. Aí falei pro meu esposo, não conseguindo andar. Não estava conseguindo andar direito. Falei pro meu esposo, olha, a prova, no caso, seria uma entrevista, né? Para falar sobre o projeto que eu tinha passado. E aí eu falei para ele, você vai comigo, a hora que me chamar, você me deixa na porta e larga a minha mão. Porque eu não queria que ninguém percebesse que eu tinha algum problema, né? Que eu não estava conseguindo andar. Eu falei, não, se alguém perceber isso, ninguém vai me pegar no doutorado, né? E aí, assim, eu fui arrastando a perna e não conseguindo me equilibrar. Aí, na hora que chamou meu nome, meu esposo me deixou na porta, largou a minha mão e a minha sorte, quem abriu para me chamar foi meu professor.
E aí ele foi dar a mão para me cumprimentar. E eu, opa, catei na mão dele e eu quase caí. Aí, tudo bem, Jane? Eu falei, não, tudo tranquilo. Só tropecei aqui, mas você me leva até a mesa? Então, assim, disfarçando tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Sentei para fazer a entrevista e aí eles começaram a fazer perguntas e cada pergunta que eles faziam eu não entendia, porque eles fazem perguntas sobre o meu projeto. E como mexeu com a minha memória, a cirurgia, eu não sabia o que eu tinha escrito, eu não sabia por que que eu escrevi aquilo. Eu falava, né, eu explicava aquilo que vinha na minha mente. Aí o professor falou, olha, parece que tem duas pessoas aqui, uma que escreveu e uma que é você. Quando você escreveu, eu achei assim que você abordou alguns temas de querer reinventar a roda, né? Achei um pouco soberba. Mas quando eu te conheci, você é muito sorridente, muito simpática, fala muito bem, não parece a mesma pessoa. E eu pensei comigo, nós não somos mesmo. Quem fez o projeto não estava com a cabeça aberta, agora eu tô com a cabeça aberta, né? Mudei mesmo, né, Alisson? Aí ele me Com fez uma certeza pergunta muda. e tal. Ele falou: bom, olha, você fala muito bem, eu acho que você é ousada, aquilo que você quer pesquisar, ela é pertinente. No entanto, o que você escreveu aqui não condiz com o que você fala. Então, final das contas, reprovei no doutorado. Saí de lá arrasada. Mas detalhe, como que eu ia sair da cadeira se eu não estava conseguindo andar? Aí falei, professor, será que você pode chamar meu esposo? Né? Eu tô com um pouco de tontura. E aí ele veio, me pegou, não, tudo bem, chamou, veio. E eu não queria, olha só, quando eu conto isso, eu falo, gente, e eu já escrevi, né? Ainda não virou livro, mas eu comecei a escrever e parei. E aí eu lembro que eu tava com caroço, porque o médico disse que eu tinha que abrir a cabeça de novo. Eu peguei e falei, não, eu só tô com um pouco de tontura e tal. E eu fui saindo de ré, Alisson, pra ninguém ver o meu caroço. Olha que absurdo, gente. O que a gente passa quando você não aceita aquele diagnóstico que você quer seguir o outro plano. Aí fui para casa chorando um monte, né, arrasada, porque eu tinha certeza que na hora eles não dão o resultado. Mas pela fala do professor, eu entendi que, né, eu não ia entrar. Chorei muito e falei, bom, só me resta fazer outra cirurgia. E fui. E de lá para cá, foram 6 cirurgias. 6. Por quê? Fiz a segunda vez, o que aconteceu? Fístula de novo. Fiz a terceira Nossa. vez, fístula de novo. Então, assim, sabe assim, quando você fala, não, isso não está acontecendo. Então, assim, eu vivi. Não sei se vocês já assistiram um filme da Alice, que é a Alice no País das Maravilhas. Ela vai caindo num buraco, assim, ela não tem aonde se pegar, e ela vai caindo. Eu falei, eu caí nesse buraco da Alice. Caí e ninguém consegue me salvar. Então, eu fui para a quarta, fístula de novo, quinta, fístula de novo. Aí, e assim, eu não conseguia me recuperar, porque daí aí fui perdendo mesmo. Veio uma fisioterapeuta, mas aí não fui conseguindo mais nem ficar em pé, arrastar nada. E aí eu fui para a segunda etapa, que eu falo que é o luto, né? Assim, eu sentia que alguém tinha roubado as minhas pernas. E a físio falou assim, Giane, você tem que aceitar que agora você é uma pessoa que tem que viver na cadeira de rodas, né? Ela teve que falar concretamente, porque eu chorava muito, eu não aceitava aquilo de jeito nenhum, porque todos os meus planos eu tive que parar com tudo, né? Justamente quando eu vim para Maringá para mudar de vida, para fazer um doutorado, e aquelas cirurgias foram assim agressivas demais, porque eu tinha muita dor de cabeça, tinha muita dor, porque você imagina, ele operou várias vezes, de 2016 a 2018 foram 6 cirurgias, abrindo a cabeça, tanto que aqui atrás eu colocava minha mão, de tão um buraco que ficou um buraco assim, pessoal, e eu colocava minha mão e então sentia os ossos assim, de tanto que abriu, mas não dava tempo de cicatrizar. Então ficou assim horrível aqui atrás. No começo eu falava, gente, meu corpo, e agora, né? Eu pesquiso o corpo e agora eu tô num outro corpo. Como assim? Como assim eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou cadeirante?
Então alguém matou aquela Giane, e na época, com essa questão do padrão, de estética, de todo mundo achar que você tem que ter um corpo que é aceito pela sociedade, por um tempo eu caí nessa história, sabe, Alisson? E aí, o que eu fiz? Eu juntei dinheiro para fazer cirurgia. Então, antes de tudo isso acontecer e antes de eu pesquisar sobre o corpo gordo, porque eu sempre fui uma criança gorda, sempre sofri bullying por ser gorda, e aí, por isso veio a inquietação de pesquisar. Mas antes, eu caí nessa questão de ter um corpo esbelto. Eu tomei muito remédio para emagrecer. E aí eu fiz cirurgia plástica. Eu fiz tudo, Alisson. Fiz tudo. Eu falo, nossa, coloquei silicone, fiz lipoescultura. Tava com o corpo que eu achava na minha cabeça que era um corpo aceitável. Mas não tinha trabalhado essas questões na minha cabeça, porque eu sofri muito, né, por conta disso. E aí, quando a gente faz a cirurgia, eu comecei a inchar bastante e me transformei num outro corpo, né, um corpo com uma deficiência. Então, eu falo que essa segunda etapa de luto é a etapa que eu falei, nossa, aquela Jane morreu. E agora? Né? Agora eu não tenho vida. O que eu vou fazer? Né? E aí vem a depressão. E aí eu entro na terceira etapa, que é a tristeza. E claro, muito importante, gente, quando a gente tem o diagnóstico de uma doença, eu sei que a doença de Parkinson também afeta, e é muito novo também, né, Alisson? Tem uma estatística de que afeta as pessoas Isso, novas também, né? é correto. Quanto mais o Parkinson, a pessoa tem menos idade, o Parkinson vem com mais força. No meu caso mesmo, eu apresentei os sintomas, eu tinha 36 anos. 36? 36 anos. Eu estava também começando a minha vida assim, profissional, profissional melhorando, né? Cursos, isso e aquilo, aí começou e aí tive também que passar por todas essas etapas também. Essas etapas, né? Então, assim, quanto dói na gente você receber esse diagnóstico e ser afetado, assim, em tudo, né? Em todas as questões motoras, questões cognitivas, neurológicas, né? E então foi muito difícil, porque eu falo que eu tinha um plano, Deus tinha outro, mas eu não entendia, não aceitava aquilo para mim. Por mais entendimento assim de estudo que eu tinha, sempre eu estava sempre orando bastante, sempre ajudando. Eu sempre tive muitos alunos com dificuldades e com deficiências. Sempre tive alunos que tinham síndromes. Trabalhei muito com criança assim. Mas eu nunca imaginei que a doença ela ia me afetar de uma tal forma que iria transformar meu corpo. Então, depois dessa cirurgia e com a terapia, eu precisei da ajuda da psicóloga. Claro, a gente precisa muito da terapia. É por isso que eu falo como é importante o trabalho que vocês fazem, que vocês oferecem essa terapia, uma terapia multidisciplinar. É exatamente isso que na época eu fui fazendo ali com todo mundo. Eu precisava disso. Eu precisava ouvir algumas verdades, porque eu não queria enxergar. Então, com a depressão, eu chorava muito. Eu tomava muito. Até hoje eu tomo muito remédio, mas quando inseriram os remédios, você vai ficando atordoada, né? Você vai perdendo mesmo algumas capacidades que te deixam assim à margem. Então, foi preciso essa fisioterapeuta que ela até ela também ela participou aqui do Parkinson Online, que é a Elaine Donati. Ela é minha fisioterapeuta e ela segue aqui o Parkinson Online também. Então, ela na época falou, Gia, olha, você tem que aceitar, vai precisar comprar uma cadeira de rodas. Então, ela fez a introdução da cadeira de rodas e trabalhar com a família. Porque quando a gente adoece, não é só a gente que adoece. Todos à nossa volta adoecem, sentem, né? Às vezes, eles podem não falar, eles mostram força pra gente. Mas eles também adoecem, eles também se fazem de forte na nossa frente, né? Então assim, Verdade. o primeiro convívio social que eu falo que foi muito, muito importante
esse, é o convívio primário, que é o da família, que você tem ali próximo. Tem uma pergunta aí, né, Alisson? Isso. Acho que ela perguntou quanto tempo. Quanto tempo durou o seu tratamento para você ficar boa? Então, olha, quem que perguntou? A Ana, Ana. Ana Neta. Ana, até hoje eu faço tratamento, a gente continua em fase de tratamento, porque foram acontecendo outras coisas comigo, e então até hoje eu faço, mas o que mudou assim foi a questão emocional, a minha cabeça mesmo, que eu falo, a nossa cabeça ela comanda tudo, né? E tudo aquilo que a gente fala, o corpo sente. Então, se você mandar estímulos negativos, automaticamente vai atingir o nosso corpo. Então, uma das coisas que a gente falando do convívio social, que me ajudou também, foi conversar via Instagram. Eu tenho um canal no YouTube também. Então, trabalhar essa questão que eu costumo dizer também que é o convívio secundário. Então, o primário foi muito importante no começo da cirurgia, quando eu passei por essas etapas, que depois da depressão eu fui para a aceitação. Então, beleza, eu aceitei. Ah, então tá, agora eu sou uma pessoa com deficiência, sou cadeirante, tenho limitações, aceitei. Mas e agora? Né? O que vai acontecer? Só me resta isso. Então, eu vou só esperar a morte. Então, assim, eu aceitei, mas eu não conseguia ver nada além disso. Não conseguia perceber que mudou a minha forma de viver, né? Não era mais a mesma. E a minha perspectiva de vida tinha que mudar. Outras coisas iriam acontecer, né? E aconteceram até hoje. E acontece, são coisas maravilhosas que acontecem comigo. Que Deus me dá essa oportunidade. Uma das coisas maravilhosas é estar aqui conversando com vocês, né? Então é muito bom estar aqui e é um convívio. Depois da pandemia, esse convívio social ficou um pouco diferente, ficou mais online, né? Mas é importante estar aqui com vocês. Então, naquele momento de todo o trauma, o convívio social foi só com a família. E aí, como eu era muito comunicativa, falava muito, eu murchei, porque eu não estava tendo contato com ninguém. Eu estava só fazendo fisioterapia, aí eu fazia a psicóloga, aí eu ia fazer hidroterapia. Aí eu tive alguns problemas que eu precisei fazer fono. Então, fiz essa questão da equipe multidisciplinar, mas era só para não atrofiar. Então, assim, não tinha algo que todo mundo esperava. Até hoje as pessoas falam, mas assim, nossa, mas e agora? Você vai voltar a andar? O que vai acontecer com você? Então, as pessoas também esperavam isso, porque ninguém imaginava, né, que poderia acontecer isso. Aí Essa eu peguei. mudança que teve, né? Ninguém nem imaginava, nem esperava, né? Uma mudança assim. Exatamente. Foi muito brusco, né? Foi uma mudança que você tem que adaptar. Inclusive, eu falo também da questão da acessibilidade, o quanto é importante, porque quando eu mudei para essa casa aqui, eu não pensei na questão de acessibilidade. Então, aqui tem degrau enorme, tem escada, não tem nada de acessível. Minha cozinha não é acessível, então é tudo alto. Então, nada me ajuda aqui em casa. Quando eu quero tomar um solzinho, eu tenho que pedir ajuda dos meus filhos, né? Me coloca no sol, me tira do sol, porque eu não consigo, eu fico presa porque tem degraus que não me ajudam. E aí eu falo que quanto é importante a gente mudar, mudou muito o meu olhar, mudou muito a minha perspectiva nessa questão de acessibilidade também, que eu não tinha pensado nisso. Até a questão dos idosos também, né? Os meus pais e tudo mais. Então, muda muita coisa na nossa vida. E aí, depois que eu aceitei, o que eu fiz? Eu trabalhei na terapia bastante e tive a ideia com a psicóloga que ela disse assim, olha, já que você gosta, o que você mais gosta de fazer? Eu falei, gosto de falar, gosto de dar aula. Aí ela falou, bom, então por que você não pensa em alguma coisa com a internet? E aí foi quando surgiu o meu canal no YouTube, que eu preciso voltar, viu, Alice? Estou fazendo outras coisas, mas eu preciso voltar. Eu tenho um canal lá que eu conto toda a história, nos detalhes, e o Instagram. E aí, nós abrimos o Instagram. Eu já tinha um Instagram, que era um Instagram pessoal, só com viagens, né? Que era antigo.
mas aí eu abri esse Instagram chamado Agir sobre Rodas. E foi algo que me ajudou muito nessa transformação, porque eu tive que pensar, tive que bolar. Essa sala que eu estou, ela era de uma outra forma. A gente adaptou, colocou um adesivo de uma mulher na cadeira de rodas, com os cabelos ao vento, me sentindo liberta, porque a cadeira de rodas não aprisiona. Pelo contrário, as rodas me dão asas para fazer muitas coisas que eu nem imaginava que eu teria força para fazer. Eu não imaginava que eu ia ter essa força, viu, Alisson? E eu tenho certeza que vocês aí, que têm algum diagnóstico da doença de Parkinson, não imaginam a força que vocês têm, né? Porque eu sei que depois, na verdade, quando afeta os movimentos, tem que fazer exercício, fica tudo mais difícil. Só que vocês têm uma força tão grande que você não sabe nem de onde vem. Você não tem noção. Mas você tem essa força, e isso é muito importante. E aí a gente bolou o Instagram para eu conversar com as pessoas, para eu falar sobre a minha história, para eu contar. E aí eu comecei, Alisson, comecei a ter esse convívio. Então, qual foi essa importância de ter o convívio social? Foi compartilhar os meus anseios, compartilhar diagnósticos, trabalhar com a experiência. Então, eu entrei também em alguns grupos que tinha, porque até então essa doença é uma doença rara, pouco conhecida, mas eu entrei em vários grupos, conversei com muitas pessoas que também têm a síndrome, que fez a cirurgia na cabeça. Existe uma possibilidade de ir a Barcelona, porque lá tem um instituto só para quem tem Arnold de Chiari. Então, eles operam. Geralmente, as pessoas operam lá, não ficam na cadeira de rodas. Eu descobri isso depois, porque abriu a cabeça pode afetar muito. Só que no meu caso, a medula já estava muito afetada. E de tanto abrir a cabeça, causou uma lesão ainda maior. Então, aí, meu caso, não teve jeito e eu fui para a cadeira de rodas. Mas, então, eu descobri muita coisa. Esse convívio social foi muito importante, ainda é, para a gente trocar essas experiências e ver que a gente não está sozinho. A gente não está sozinho, a gente pode conviver, compartilhar, um ajudar o outro, um apoia o outro. Então, foi muito importante abrir o Instagram, mostrar o meu dia a dia. E aí, quando eu estava mostrando que eu estava na fisioterapia, eu fui para o Hospital Sara. Não sei se vocês conhecem o Hospital Sara. Sim, Conhece? conhecemos. Também tem equipe especializada no tratamento do Parkinson no Sara. Isso, exatamente. Eu fui para Brasília. Muitas pessoas me ajudaram aqui, porque eu faço algumas campanhas também. Eu tenho um lema que depois que eu passei da quarta etapa de aceitação para superação, esse lema é o seguinte: eu vou lutar com as armas que eu tenho. E eu escolhi agir, porque agir sobre rodas significa agir, que sou eu, que pode me chamar de Gi, sobre rodas. Agora eu estou sobre as minhas rodinhas. E é um verbo também, né? Porque você vai agir, é isso. Você vai se movimentar, você vai dar o primeiro passo, independente do que você fizer, mas você tem que começar, tem que fazer, tem que se movimentar de alguma forma. Então, eu escolhi agir, é um lema que eu levo, tem camiseta, a gente vende as camisetas também, e eu consegui ir para Brasília. E lá em Brasília, eu consegui entrar em contato com o esporte, que era uma coisa que eu não gostava, porque quando criança, como era gorda, eu odiava educação física, é a aula que eu mais odiava, Alice. Eu falava, não, chorava. Educação física, não. Porque educação física, eu sou de Santo André, São Paulo, eu nasci em São Paulo. Então lá tinha ginástica rítmica e eu não conseguia fazer ponte, não conseguia dar cambalhota e eu odiava. Mas lá, então eu me afastei do esporte. Mas lá em Brasília, eu falei, gente, eu joguei, eu participei do rugby, falei, nossa, como que eu consigo na cadeira de rodas correr, fazer isso? Natação, que tive um pouco de dificuldade por conta do equilíbrio, mas gostei bastante da natação. Joguei bocha, ping-pong, esgrima, então fiz um monte de coisa, luta, crossfit. E aí, em 2019, eu tava arrasando no Instagram, viu, Alisson? Aí o que aconteceu? Mais uma reviravolta na minha vida. Final de 2019, eu tive uma crise distônica, porque eu tenho espasmos, né? Acontece também com a doença de Parkinson,
de ter alguns espasmos, Alisson? Olha, sobre o espasmo, assim, eu nunca tive, não. Não. Aí não sei falar. Nunca Se alguém teve. tem. Não, mas tem vários amigos aí, se alguém souber de alguma coisa, manda uma mensagem pra gente aí. Exatamente. Então, assim, eu tenho ainda muitos espasmos, então tem muitos tremores, né, nas pernas. E aí eu tava muito bem, fui pro Sara, voltei, fiz mais uma cirurgia no meu pé. Então foram 7 cirurgias ao total. Fiz mais uma cirurgia porque o meu pé entortou. Então eu tive que cortar os tendões, cortei o tendão de Aquiles, né? Porque o meu pé entortou, então eu não conseguia. Com os espasmos, ele enrijecia. Então, para ele amolecer, teve que cortar os tendões. Fiz mais essa cirurgia. E no final de 2019, eu tive uma crise distônica. Então, o que que é essa crise? Eu comecei a enrijecer, a mão começou a entortar, a boca começou a entortar, me levaram para o hospital urgente, o meu filho. Eu tenho um filho de 26 e uma filha de 19. E aí eles correram comigo e chegando lá, fui internada mais uma vez. E o que que aconteceu? Eu tive uma paralisia facial, eu não conseguia comer direito, não conseguia falar, eu fiquei toda torta, braço, mão, a perna, e aí veio novamente aquilo na minha cabeça e eu não estava conseguindo entender. Mais uma vez, né, um choque. E agora, Senhor? Né, eu já estou aqui, eu já estou aceitando, eu estou superando. E o que mais que eu preciso entender, eu preciso aprender? O que mais eu tenho que aprender? E eu falo assim, eu falo, olha, Deus seja louvado, sabe, Alisson, e todo mundo que tá aí na live, eu tô amando, não tô conseguindo ler todo mundo, tem umas É, perguntas aí. tem uma pergunta aqui que o Isaías Figueiredo acabou de fazer aqui. Tá. Ele pergunta aqui: essa demora em insistir no seu doutorado prejudicou no caso, prejudicou seu tratamento? Ó, Ah, como que é o nome de Isaías? Isaías, isso. Isaías, obrigada pela pergunta. Ó, com certeza, viu? Essa minha insistência é o que eu falo, primeira etapa. A gente negar um diagnóstico atrapalha, sim, atrapalha o tratamento, porque daí você não aceita e aí você não vai fazer aquilo que o médico falou. Então, com certeza, essa minha insistência de me tornar uma doutora naquele momento, pode ser que daqui para frente, né, eu faça doutorado. Mas hoje eu falo que eu tenho doutorado da vida, né? Esse doutorado da vida me faz crescer muito, me faz aprender demais. Eu aprendo a cada dia com muitas pessoas. E aí eu volto na importância do convívio social. O quanto é importante a gente estar aqui trocando experiência. Então hoje eu faço doutorado da vida. Mas quem sabe futuramente, academicamente, eu vou fazer, mas me prejudicou sim. Ele atrasou o tratamento porque eu negava, né? Então eu não queria, eu queria só palestrar, mas sendo doutora. Tanto é que eu consegui palestrar, né, contando essa trajetória, falando das minhas etapas, falando do meu lema, o porquê que a gente tem um plano, mas Deus tem outro, e quando tem o outro plano, a gente precisa entender, e quanto mais a gente aceita, mais a gente vive melhor, né? A gente consegue um tratamento melhor. Muita coisa, eu não vou falar assim, nossa, né? Nossa, eu faço tudo para voltar a andar. Eu faço tudo para minha qualidade de vida, para minha autonomia, né? Então, assim, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas para a minha autonomia, para a minha independência, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que fazer fisioterapia, eu preciso ir à psicóloga, porque o nosso emocional, por exemplo, eu já estava bem em 2019, aí eu fui internada de novo, né? Fiquei no hospital, fiquei na UTI, foi muito difícil, Alisson. Eu, eu já tinha saído, o médico falou, olha, agora vai para casa fazer fono, porque é paralisia facial. Ele tinha me dado alta, só que eu desenvolvi uma outra doença chamada paquimeningite hipertrófica. É uma doença autoimune que, assim, Alisson, se você falar, não explica o que acontece no corpo, sabe? Não tem explicação. Os médicos falam, não sei o que está acontecendo isso com você.
Não sei o que está acontecendo com você. Então, eu vim para casa, tomava remédio em casa, eu fiquei... O meu quarto se transformou num quarto de hospital, né? Adaptado com cama e tudo mais. Porque daí, o que aconteceu? Atingiu... o meu intestino é neurogênico, minha bexiga é neurogênica. E o que é isso? Eu tenho urgência para ir ao banheiro. Então, se não me levarem rápido, faz na calça, mesmo tomando remédio. Então, algumas vezes eu usava fraldas e o intestino também. Ele é neurogênico, então tudo por conta da doença. E aí, nesse tempo que eu fiquei em casa, eu comecei a... Com essa doença da pacmimeningite, eu comecei a ter convulsões. Eu tinha crises e convulsões. E aí eu tremia, eu babava, entortava a língua. E é aquilo que eu disse, o médico não tinha explicação por que estava acontecendo aquilo comigo. Mais uma vez, outro diagnóstico. Aí eu tive uma crise um dia, um domingo, antes da pandemia, 2020, tive uma crise no domingo. E, geralmente, eles me seguravam na crise e tal, faziam todos aqueles desdobramentos que fazem quando alguém tem uma convulsão. E eu dormia. Então, às vezes, dormia, era um esforço muito grande, tomava muito remédio. Eu cheguei a tomar o cannabis também. Não sei, bom, cannabis no tratamento da doença de Parkinson, não, né, Alisson? É, tem algumas pessoas que tomam, né? Outros não, mas tem, tem, tem uns prós e contras aí sobre o cannabis no parque. Isso, então eu cheguei, teve a indicação do cannabis, tomei cannabis, mas não me ajudou. Eu estava com muito remédio, com muita crise convulsiva, e o médico vinha me visitar em casa, mas ele não tinha avisado que ele ia chegar naquele domingo. E mais uma vez, eu falo muito sobre você ter fé, sobre você acreditar em Deus, sobre você ter esperança. E eu falo mais uma vez o cuidado que ele teve comigo. Porque nessa crise que eu tive no domingo, de fevereiro de 2020, eu entrei em coma. E o médico veio me visitar. Ele não tinha avisado que vinha, e naquele dia ele veio. E quando ele me olhou, o Renato, meu marido, falou assim: olha, ela teve uma crise, está dormindo. E quando ele foi me olhar, eu não estava dormindo. Então eu já estava em coma, ninguém percebeu aqui em casa, porque geralmente eu dormia. E o médico falou: não, ela está em coma. Aí ele abriu o olho, né? Ele olhou a pupila do olho e falou: não. Aí, na hora, ele acionou uma ambulância e na hora me levaram mais uma vez para a UTI. Fiquei mais um tempo na UTI, 2020. E aí eu falo assim, gente, como que pode? Naquele momento o médico apareceu, naquela hora. Então eu tive uma crise à tarde, eu entrei em coma e à noite o médico veio. Então, eu já estava em coma. Então eu não sei o que ia acontecer se o médico não tivesse aparecido aqui, né? Aí eu fiquei mais um mês na UTI e fui para Curitiba. De lá eu fui fazer um outro diagnóstico em Curitiba. Fiquei internada lá, fiz muitos exames, fiz muitas aplicações, passei super mal em Curitiba e aí veio a pandemia. Então, eu já estava num convívio social legal, porque eu estava no Instagram mostrando o meu dia a dia, minha rotina, e aí vem a pandemia e vem essa outra doença que me afeta muito. Em 2020, fiquei mais um mês em Curitiba internada e quando eu volto atordoada, assim, atordoada, não entendendo nada, que não podia sair, que não podia... E aí, essas etapas que eu passei com o primeiro diagnóstico, como eu já estava em terapia com a psicóloga, eu fiquei no momento da aceitação ali, porque eu não tinha crise convulsiva quando eu descobri a síndrome. E aí, atualmente, hoje meu quadro, além da síndrome, de todas as dores que eu tenho, e eu sempre falo mais uma vez que eu sempre tenho dores, mas eu mando a dor para aquilo que é inconsciente e trago para o consciente aquilo que é o meu objetivo de vida. Então, assim, eu estou falando com você, você está falando comigo, você também pode ter dores. A gente tem dor, mas a gente fica aqui, ó, forte, se comunicando. E mais uma vez eu vou pontuar aqui a importância do convívio social. Estar aqui, mesmo com dor, mas o que me faz feliz, aquilo que atinge o meu objetivo de vida é estar aqui.
conversando com vocês, ajudando o próximo, se a minha história puder ajudar o outro a agir, a se movimentar, já valeu a pena, sabe, Alisson? Valeu muito a pena, porque a gente consegue... Uma vez eu recebi uma mensagem de uma menina de 27 anos, Alisson, que ela viu uma imagem minha, um vídeo meu entrando na piscina, e ela conta assim, olha, eu comecei a te seguir só para ver o seu sorriso dia a dia, porque eu estava pensando em me matar, e aí eu vi o quanto a vida é valiosa. Você que tem motivos maiores que o meu, vive sorrindo. Por que que eu vou fazer isso com a minha vida? Nada vale mais que a minha vida. Então hoje você me salvou. E aquilo me arrepiou demais. Eu falei, Deus, olha esse doutorado que o Senhor está me dando de presente. Salvar uma vida, Alisson. Valeu a pena Com, eu estar com, aqui neste mundo, né? com certeza não tem nada nesse mundo que compense mais, né? Não é verdade? Porque daí você vai Com impactando certeza. vidas e você não Isso, imagina. Você não imagina que a sua história possa ajudar. Então, por isso que eu ainda comecei mais a falar, a mostrar. E mais uma vez, uma outra doença, né? E hoje eu convivo com uma outra doença, eu convivo com outras adversidades na minha vida, mas mesmo assim, eu não desisto do meu lema. Eu escolhi agir e todos os dias eu vou agir. Eu vou agir cada dia mais. Sendo, pegando um livro e lendo, começando a fazer um cafezinho, que eu já faço cafezinho, viu, Alex? Quando você estiver aqui em Maringá, a gente vai marcar um cafezinho, com certeza. viu? Já começo a Com fazer certeza. comida, porque eu não fazia nada disso, eu cansava muito, então não tinha nenhuma acessibilidade aqui em casa, não tem, mas eu já lavo louça, do jeito que eu tô conseguindo melhorar na fisioterapia, eu tenho feito bastante coisa para minha autonomia. Hoje eu consigo passar da minha cadeira de rodas para a cadeira de banho e ir ao banheiro. Então, antes eu não conseguia, eu era sempre carregada. Então, são detalhes da vida que às vezes a gente perde algumas capacidades, mas quando você consegue realizar, e eu acredito que aconteça com vocês também, quando você consegue é uma grande vitória, né? Algum Com exercício certeza. que você consegue fazer, que está travado, e você realizou naquele dia, porque vocês ajudam muito nesse sentido. E depois que eu comecei a acompanhar vocês, eu vi vocês postando ali exercício, fisioterapia, e aí tem o print da tela, todo mundo fazendo, né? Do seu jeito, mas se você conseguiu, valeu a pena agir naquele dia. Então, é Com agir certeza. sempre de alguma forma. Eu faço as minhas dancinhas, porque eu sempre gostei muito de dançar, viu, Alisson? E hoje eu gravo algumas dancinhas também. Por que eu gravo a dancinha? Ela tem um objetivo, não tá só ali para fazer uma graça. Porque antes eu não conseguia, depois que eu perdi a capacidade de coordenação, memória, eu não conseguia mais coordenar movimento, eu perdi a noção da minha consciência corporal. Então a dancinha, os passos, você tem que memorizar, tem que fazer um de cada vez. Então isso me ajuda também bastante, né? Com E certeza, aí com certeza. eu falo que a pandemia veio com essa doença. Eu estou com um novo diagnóstico hoje, com novas dores. Infelizmente, eu tenho crise convulsiva, tomo os remédios e tudo mais. Mas a minha cabeça, ela está muito melhor. Essa questão da aceitação e da superação, que são as duas etapas, a quarta e a quinta, ela é bem presente na questão da superação, porque eu falo, eu levanto, não é fácil. Se você quiser, com dor, você fica na cama o dia inteiro, né? Eu não quero levantar, não quero fazer nada. Não é verdade? Mas é verdade, mas é que tá, né? Não pode deixar se abater de forma alguma, né? Não é à toa que você tem essa história incrível, né? Que passou pra gente, tá? Que por mim, a gente ficava conversando daqui por mais por 2, 3, 4, 5 horas, né? Verdade. Mas um assunto muito bom, um papo muito gostoso, uma história incrível de superação, né? Mas Obrigada. temos assunto para mais uma outra live, certo? Mas Vamos. infelizmente vamos chegando ao final dessa Ai, que aqui. pena. Mas é Já isso, eu temos, acho que eu consegui passar a importância de ter esse convívio, né? E esse com momento aqui certeza, nosso de troca foi
especial para mim, sensacional. Muito obrigada, Alisson. Obrigada a todos que participaram, que estavam aí na live. Deus abençoe cada um de vocês. E sempre que precisar, pode me chamar, viu, Alisson? Com Estarei à certeza. disposição, tá bom? Muito Obrigado, obrigada. obrigado a você por ter aceito o nosso convite. Obrigado a todos que assistiram a live do Pax Online. E sexta-feira que vem tem mais uma live. E siga a gente. Nós temos também Instagram, Facebook, YouTube. Temos várias coisas muito legais sobre tratamento do Parkinson. É mesmo. Parabéns para vocês. Parabéns. Obrigada mesmo. Acompanha aí, gente. Pessoal aí que me segue, segue o Insta do Parkinson Online, tá bom? Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Obrigado a todos. Boa noite.